Olá! Como o Espiritismo nos ajuda a entender o mundo de hoje? É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é Escolho Viver. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. O índice de suicídio tem crescido vertiginosamente nos últimos tempos. O que será que leva uma pessoa a tirar a sua própria vida? Vamos conversar a respeito do tema Escolho Viver, recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília, Paulo Maia, presidente da Federação Espírita do Distrito Federal. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Geraldo. Uma alegria e uma honra estar aqui com você e com o André, nosso amigo. E também André Trigueiro, jornalista, espírita, palestrante, autor. Seja muito bem-vindo, André. Prazer estar aqui. Olha, eu queria começar aqui para a gente já conversar logo, nós três, a respeito desse assunto que é tão oportuno, tão necessário. É preciso falar sobre esse tema, não é, André? É preciso falar sobre todas as doenças, patologias, males, porque prevenção se faz com informação. E o tabu conspira em favor dessas estatísticas horrorosas mencionadas por você. O Setembro Amarelo, a gente está aqui no dia 10 de setembro, o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, tem a função de quebrar o tabu e levar a informação que faça diferença para as pessoas que estão em desacordo com a vida, em desacordo com a existência, se sentindo oprimidas por uma dor oculta, invisível, que está fora do radar da sociedade e dos governos. É preciso falar sobre suicídio. Então, Paulo, se escolhe esse tema aí, né, uma campanha da Federação Espírita do Distrito Federal, Escolho Viver. Qual a finalidade, por que esse tema? É exatamente trazer luz sobre esse tabu. A gente observa nas casas espíritas, nos atendimentos fraternos, que a gente tem aquele diálogo com a comunidade, o aumento pungente de pessoas que vêm falando que têm intenção ou tentaram, ou que alguém da família cometeu o suicídio. E embora os números que estão se falando, e aí até eu acho que o André que estuda da área, me parece bem pior, né, André, essas estatísticas, porque as pessoas que nos procuram, eles não declararam que a morte do familiar foi no suicídio. Muitos acidentes com arma de fogo, quedas acidentais, acidentes de trânsito, são na verdade suicídio. A Organização Mundial da Saúde estima em 800 mil óbitos por ano confirmados de suicídio no mundo inteiro. E afirma que a subnotificação, o nome que eles usam, é um problema estatístico. E no Brasil são aproximadamente 32 óbitos por dia. O Brasil ocupa a 6ª posição no ranking mundial dos países com maior incidência de suicídio e também esse número aqui está subestimado. Agora, o que é importante afirmar no Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, no Setembro Amarelo, é que em pelo menos 90% dos casos de suicídio é possível a prevenção. É possível evitá-los, porque eles estão associados a patologias de ordem mental, que são diagnosticáveis e são tratáveis. Como o assunto é um tabu, não se fala. A gente acha que uma pessoa que tem a ideação suicida é questão de tempo cometer esse ato bárbaro e trágico, que deixa um estigma e uma dor que se propaga e se irradia entre familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, etc. André e Paulo, parece que nós estamos sendo meio que derrotados nessa luta, uma visão pessimista que eu estou colocando aqui. O que efetivamente fazer para mudar essa realidade tão assim drástica que a gente está vivendo? Eu acho que a informação, Geraldo, é a melhor forma de combater. Eu tenho observado, conversando com religiosos, que algumas religiões, inclusive, elas têm dificuldade de acolher a pessoa que está nesse processo, que está endemoniado, que é uma heresia, que não pode pensar nisso, não pode se falar isso. E a gente percebe que no próprio meio espírita, nós temos tido, né, algumas atividades aí, encontrando jovens com sinais de mutilação, pessoas que estão passando pelo problema e que estão com vergonha de conversar na própria casa espírita. Então, assim, acho que é uma doença que ela não é setorizada, ela está atingindo todo o segmento da sociedade. Olha, eu tenho um recorte, uma opinião otimista. Sim. A gente, pelo 3º ou 4º ano seguido, eu percebo, não tenho embasamento científico, eu vou emitir uma opinião pessoal, o tabu está sendo quebrado. E a gente conta com ajudas inusitadas. Profissionais de comunicação como Ricardo Boechat, colega da Band News, que declarou em público ter depressão,
Religiosos como o padre Marcelo Rossi e o padre Fábio de Mello também declaram em público, de forma muito corajosa, Sim. altruísta, falar o que estão sofrendo e quais os caminhos para você buscar o tratamento e eventual cura. Serve de exemplo, não é, André? Serve de exemplo. Nós tivemos, esse ano, em abril, a estreia daquela série da Netflix, a mais popular da história desse canal streaming, Os 13 Porquês, que desrespeitou e afrontou a orientação da Organização Mundial da Saúde para evitar a exposição de cenas muito dramáticas de suicídio, chamados gatilhos, mas ainda assim popularizou o tema, principalmente entre a garotada. Foi bom? Foi ótimo nesse sentido, que você vou citar a TV Globo no Encontro com Fátima, 11 horas da manhã, 1 hora de debate sobre suicídio. Eu nunca vi isso na TV aberta. O fenômeno da baleia azul, uma armadilha virtual, aquilo não é um jogo, e que pegou de jeito jovens fragilizados psíquico-emocionalmente, também trouxe à tona uma preocupação legítima de pais, de escolas em relação ao que fazer. Tudo isso, Geraldo, abriu caminho no fórceps para a gente não teve opção. Não está tendo mais como fugir disso. Não tem como fugir. E isso é bom. Quer dizer, paradoxalmente, talvez aí caiba o ditado, Deus escreve mesmo certo por linhas tortas. E certos escândalos, embora necessários, ai de quem cometa, mas o escândalo também tem, eu diria, a sua função regenerativa. Certo. Vai nos Isso está nos trazendo ao trabalho, né? Eu acho que nesse aspecto é verdade. Isso nos despertou, estávamos muito acomodados. Eu entendo que no movimento espírita, especialmente, onde a gente milita bastante, há uma crença muito grande que os espíritos vão resolver. Então a gente trabalha no grupo mediúnico, a gente faz oração e deixa de sair às ruas, como estamos fazendo hoje, nesse movimento de Setembro Amarelo, Dia Paulo, Mundial. a gente está precisando se engajar mais nesse sentido? Com certeza, nos engajar e nos mobilizar mais, entendeu? Porque nas nossas próprias casas estão acontecendo isso. Sem falar toda essa questão que o André abordou do mundo, né, desse inconsciente coletivo em efervescência que muita gente capta, sofre e às vezes se entrega à depressão sem saber o porquê e a razão. André, você falou em patologias, né? As patologias que são causa propriamente do suicídio, o que você poderia dizer sobre isso? A primeira delas, em mais de 30% dos casos confirmados de suicídio, depressão, transtorno de humor, obviamente num nível muito exacerbado, existem vários tipos de depressão. Quem tem depressão não deve ficar preocupado por princípio. Na maioria absoluta dos casos, mais de 95% dos casos de depressão, não há propriamente a tentativa de suicídio associada. Mas todo mundo que é diagnosticado com depressão precisa procurar ajuda especializada. Com toda franqueza, não fique só escorado, eu vou dizer isso com muito respeito, na frequência Casa Espírita, ver a palestra pública, tomar água fluidificada ou ler. Tudo isso é terapia de apoio fundamental. Não deixe de procurar ajuda especializada. Segundo lugar, segundo a Organização Mundial da Saúde, depois da depressão, uso de drogas lícitas ou ilícitas. E drogas ilícitas a gente conhece. As drogas lícitas, nesse país campeão mundial de farmácia por metro quadrado, em que gotinhas mágicas fazem você dormir como um bebê, medicalizando a dor, fugindo da dor, é uma encrenca porque causa dependência química. Aí vem transtorno de personalidade, transtorno de ansiedade. O Brasil é o país com o maior número de ansiosos por grupo de 100 mil do mundo. Pesquisa recente. Não me pergunte por quê, Geraldo, não sei. André, não sou ansioso não, mas a gente vai dar um break, a gente vai voltar a continuar a conversar sobre isso, sobre esse tema tão atual, tão interessante, que está crescendo cada vez mais a incidência do suicídio, mas também o esclarecimento, a informação em torno do assunto. A gente vai para um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho, fique aí, a gente volta. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando a respeito do Escolho Viver, com Paulo Maia, André Trigueiro. André, você estava falando das causas, inclusive a própria ansiedade, não é? E eu lhe cortei. Então, tem as psicopatologias associadas ao suicídio e tem aquilo que um dos pais da sociologia contemporâneo de Kardec, Emile Durkheim, no livro O Suicídio, século XIX, apontou como fatores sociais. O homem é produto do meio, vem daí. Então, nós temos questões, por exemplo, jovens que estão mais propensos hoje à ideação suicida. É uma questão que intriga a sociedade. Quais são os fatores que predispõem jovens no auge da existência do ponto de vista do vigor físico
da plenitude, né, da vitalidade, a pensar em desistir da vida. Então, como é que está a educação, como é que está a relação com os pais, como é que está a relação com a internet, a acessibilidade às drogas, tudo isso configura um pacote do nosso tempo que certamente pode estar influenciando de alguma maneira esse psiquismo imaturo ainda do jovem, essa impaciência existencial, as respostas rápidas, a necessidade de resolver problemas imediatamente, a uma ruptura na capacidade de contar até 10. Pois é, André, mas Paulo, nós temos solução para isso? Porque essa coisa toda de fatuidade, né, em tempos líquidos que a gente está vivendo, tudo é muito célere, né, tudo muito rápido, e de repente a gente perde um tempo, um espaço para valorizar a própria vida. Eu vejo que uma grande dificuldade hoje é viver o presente, o momento. O que eu tenho percebido das pessoas com quem a gente lida não percebeu o que aconteceu, os sinais que evidenciariam a situação, Quais seja são no familiar, esses sinais? A tristeza profunda, o isolamento, alguns comportamentos antissociais que as pessoas começam a isolar, começam a ficar trancado no quarto, na internet, passando a noite dormindo e o dia acessando sites. Então são sinais que mostram assim uma carência, uma desistência da vida, um certo tédio. Então são sinais evidentes que eu acho que principalmente familiares, os pais que estão próximos, têm que estar muito atentos a esses sinais, né? E ter disponibilidade de conversar, de dialogar, de mexer naquela ferida. Por que está acontecendo, né? O que pode ajudar? E a gente se surpreende às vezes com as abordagens. Eu já perguntei em casa para os filhos, né, se alguém já tinha pensado, né, em alguma ideia, coisa assim, e as respostas são surpreendentes, né? Às vezes passa por um filme, por um jogo, por algum estímulo externo qualquer, e dependendo da situação de pressão que aquele jovem, aquela criança está vivendo, às vezes aquilo faz sentido para ela. E a vida perde o sentido e aquela coisa faz sentido. Pois é, hoje de manhã estávamos saindo lá do parque, não é, e encontrei um casal junto com um filhinho de 6 anos e uma criancinha de colo. E o menino estava todo assim embirrado e tal. Eu falei, por que você está chateado com seu pai? Você tem que verificar, pergunta para o seu pai, né? Por que ele não está querendo te dar um sorvete? Aí ele falou, eu não gosto de ficar magoado, né? E o pai ouve muito o menino, né? E a mãe já é um pouco mais impaciente. Aí eu falei, como é importante dar o espaço para a criança poder se manifestar. Isso, claro, corrigir da maneira certa. Mas será que a gente está dando muito espaço, André, ou está deixando de dar espaço para que os próprios jovens também se manifestem? Essa é uma boa questão. Faltam estudos conclusivos, mas a mim me parece que nós vivemos tempos líquidos de Zygmunt Bauman, filósofo polonês, que aponta exatamente essa correria insana do dia a dia, o pouco tempo disponível para o outro, a incapacidade que temos de escutar e de acolher e de ouvir, por exemplo, desabafos. Quer dizer, as pessoas que estão oprimidas por alguma dor, eventualmente sem uma causa aparente, isso gera mais sofrimento ainda, elas não se sentem à vontade, primeiro, de manifestar tristeza, porque é feio ser triste, é feio você estar deprimido. É ser fraco. Fraco. Isso nas corporações militares, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Exército. Eles têm depressão e sofrem porque é sinal de fraqueza na corporação que exalta bravura, exalta valentia e coragem. Isso dá problema. Eles estão discutindo isso agora. Pois é. Setembro Amarelo dá efeito. Revendo, né? Então, sim, nós precisamos disponibilizar a escuta amorosa. O exemplo do CVV é fantástico. Essa organização que existe desde 1962 foi fundada por espíritas em São Paulo. Dona Ivone Pereira diz, em Memórias de um Suicida, que uma organização de apoio emocional e prevenção do suicídio seria fundada no Brasil para dar acolhimento às pessoas que sofrem. Ela não usou o nome CVV, mas ela confidenciou nos primeiros 10 anos de existência, no aniversário da primeira década, por telefone, ao povo do CVV em São Paulo, que era o CVV. Olha que maravilha. Já com a previsão espiritual, né? E quem é voluntário do CVV sempre registra, eles guardam sigilo em relação ao que é dito. Mas eles dizem assim, é muito perceptível quando alguém liga, CVV, boa tarde, a pessoa vem e percebe-se a carga de ansiedade, de angústia existencial. Ao longo da conversa, à medida que o desabafo ocorre, o tom de voz muda e a percepção da pessoa em relação ao próprio problema também se transforma. O problema não foi resolvido naquela ligação, Sim. mas a sua postura diante do problema se transforma. Pois é aquele negócio que eu posso fazer para ajudar, né? Mesmo você fica escutando, né, André? A gente viu, ele falou do CVV, o Centro de Valorização da Vida,
o telefone para acesso, né? 141, não é isso? E até 2020 será gratuito em todo o território nacional por decisão do Ministério da Justiça, será 188. E nesse ano, 8 estados já terão 88. Olha que maravilha. Ok, Paulo, em termos do espiritismo, a gente está conseguindo fazer alguma coisa, está faltando muita coisa ainda. Como o espiritismo pode ajudar na prevenção ao suicídio? Geraldo, estamos inclusive se mirando no exemplo dessa escuta ativa que o CVV faz. A gente tem desenvolvido um trabalho de atendimento fraterno pelo diálogo, onde a Casa Espírita se abre para dialogar com a sociedade, comunidade. E o número é crescente, crescente em todos os aspectos. Tanto de pessoas de classe social média, alta, como a nossa sede lá no Sudoeste, que é um local, né, de classe A e B, muito grande a frequência, e nas comunidades carentes também. E de todas as religiões, Geraldo, o que nos surpreende é isso, pessoas vêm. Então a ideia é isso, a exemplo do CVV, a gente abre o espaço de atendimento fraterno pelo diálogo, essa escuta ativa, empática, há um trabalho espiritual associado, simultaneamente tem trabalho de desobsessão, as pessoas são orientadas para o trabalho. E há o caso, Paulo, das pessoas se revelarem assim com a vontade de tirar a própria vida? Sim, chega, eu já tive situação na pessoa, vim aqui porque eu vou me suicidar quando eu sair daqui. E falaram que aqui poderia resolver o problema. Várias vezes escutamos essa fala. Assim, nós, quando eu falo, nossa equipe de trabalho, né? De pessoas. Na feira do livro, estava lá, uma mulher chegou, disse que saiu de casa, pegou o ônibus para cometer um suicídio. Viu a propaganda da feira do livro, foi lá, viu a tenda espírita, né, estava lá com os livros e perguntou se realmente a vida continuava, porque ela não tinha mais razão de viver. Por uma perda dolorosa. Um filho dela foi assassinado, um menino do bem, a família do bem, e ela não tinha mais resposta, porque na igreja dela falou que faltava fé nela. Olha só. André, existe algum motivo real para o suicídio? Para quem sofre, sim. E por isso que a campanha do Setembro Amarelo e do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio precisa ter lugar fora do centro espírita. Porque o espírita, dentre todas as tradições, filosofias ou religiões do Oriente ou do Ocidente, eu não tenho dúvida de que é aquela que mais detalhes oferece sobre a realidade do suicida no plano espiritual. Isso não nos blinda do risco suicida, mas isso nos dá eu diria, uma robustez à fé raciocinada. Sim. E inibe. Mesmo quem é simpatizante da doutrina ou não é espírita, mas ouve dizer que há uma dificuldade enorme de se desvincular do corpo nas encarnações futuras, a lesão autoprovocada atinge o perispírito e deixa sequelas que vão se manifestar também em deficiências físicas ou mentais. A gente tem um estoque robusto de informações que mostra que o suicídio grande, né? É um equívoco. Pois é. Nós vamos para um breve intervalo conversando a respeito desse assunto, a prevenção ao suicídio, Escolho Viver, aqui com André Trigueiro, com Paulo Maia. A gente volta daqui a pouquinho já para responder as suas perguntas sobre o tema. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, agora para responder as suas perguntas a respeito do Escolho Viver, prevenção contra o suicídio. André, eu queria, antes da gente ler a primeira pergunta aqui, que você falasse um pouco sobre o seu livro, né, a respeito do tema, por gentileza. Viver é a melhor opção, a prevenção do suicídio no Brasil e no mundo, editado em 2015 pela editora Correio Fraterno. Nós fazemos aqui uma imersão na ciência psicológica, os dados mais recentes, as descobertas contemporâneas no território da prevenção do suicídio e a visão espírita sobre a tragédia do autoextermínio. Ninguém nasce para se matar. Então a gente precisa fazer a escolha certa, mesmo assoberbado de dor e sofrimento, porque a dor e o sofrimento têm a sua função na nossa evolução, na nossa jornada. A gente precisa ter essa compreensão, isso ajuda muito. Fica então aí a dica para a nossa leitura e nosso estudo. Viver é a melhor opção, de André Trigueiro. Vivi Castanhola, Paulo, pelo Facebook da FEB TV, pergunta da seguinte maneira: como lidar com uma pessoa da família que fala o tempo todo que quer se matar? Já deu sinal de alerta, né? Temos que realmente avaliar o aspecto psicológico, psiquiátrico e até envolvê-la de carinho, de afeto, de atenção, que é um pedido de socorro. Nunca menosprezar, né, um sinal de alerta desse. Esse é um grande pedido de socorro. Se falou mais de uma vez, é porque já está idealizando, já está preparando, já está fomentando a ideia. E para a pessoa que está passando por isso, a gente tem que deixar que não existe dor que não seja superável, né? Não existe perda que não seja
que a gente não consiga reverter, melhorar, vencer. A vida é um dom divino, temos que aproveitar bem. Né? Nesse caso, o que fazer efetivamente para poder, né, tendo esse alerta, o que fazer exatamente para modificar a situação? Uma conversa franca, aberta, para verificar se ela se resolve naquele momento através de um desabafo ou vai requerer uma assistência psicológica ou, eventualmente, uma assistência psiquiátrica. Nós já passamos daquela fase de achar que psicólogo é coisa para maluco. E psiquiatra ajuda a gente, e sendo, por exemplo, o caso de depressão, que é uma anomalia na bioquímica do cérebro, a gente pode usar armas químicas para equilibrar as sinapses cerebrais. Então, tomar remédio para se sentir melhor é algo em nosso favor. A gente não tem que se sentir menor, estigmatizado. Eu tomo remédio tarja preta. Eventualmente vai tomar remédio tarja preta e vai ter qualidade de vida, vai recuperar autoestima, vontade de trabalhar e seguir vivendo. Há casos em que há necessidade efetiva. Completamente. Né? Resgatar a vontade de viver, porque a questão é essa. Desistem de viver enquanto estão vivos. Pois é. Karina Bassim, do Rio de Janeiro, qual a melhor forma de ajudar a família que, na maioria das vezes, desconhece a realidade espiritual, André? Vamos lá. O espiritismo, ele não é proselitista como outras tradições, mas a gente pode descobrir o ensejo de comunicar, por exemplo, a realidade espiritual sem impor, com muito cuidado, com gentileza, com respeito. E eu acho que a gente vai ter meios de ajudar sem catequizar ou sem doutrinar, praticando a caridade, se disponibilizando para ajudar. O que eu posso fazer por você? Você precisa de mim? Você quer algum tipo de ajuda nesse momento difícil que você está passando? Isso é ser espírita. E a atitude pode dobrar resistências e despertar curiosidade em relação à doutrina. Olha só. Eu acho que tem Abre caminhos que não são tão óbvios, que levam o espiritismo a ter credibilidade, não pela tentativa de convencer, mas pela tua atitude diante de um problema. É a forma de abordar, né, André? Tem gente que entrega o livro da Ivone Pereira para a pessoa ler num estado desse. Quer dizer, não é adequado para aquele momento. A pessoa está chegando, não tem condições, né? Adriana Silva Paulo, do Rio Grande do Sul. Como entender o grande número de casos de suicídios que vem acontecendo? Eu acho que é exatamente isso, é a perda da vontade de viver devido a algumas frustrações. Eu tenho observado muito isso, as pessoas cada dia mais, por essas facilidades de se ter, de se conseguir, se frustram muito facilmente com algo que não esteja ao alcance. Então eu percebo, assim, não é também nenhum estudo científico, mas dos diálogos, do atendimento, é que alguma frustração muito grande, não saber lidar com a frustração, tem levado as pessoas a desistirem da vida, até para atingir ou magoar outra pessoa que ficou. Olha só, que coisa, né? Lourdes Maria de Campinas, São Paulo. Por que há tanto sofrimento na Terra e tanta diferença social? Sempre foi assim, e já foi pior. Sempre houve desigualdade social, sempre houve suicídio e sofrimento. Sempre. Nunca estivemos tão bem nos indicadores sociais do mundo, nunca houve tanta gente preocupada com o próximo, nunca houve, eu diria, um respeito aos direitos humanos como hoje, um cuidado, uma ética, no sentido de abominar a exclusão social, a miséria, a pobreza. Nós estamos melhorando? É interessante isso. Eu posso sentir calor e você pode medir aqui a temperatura do ambiente e você vai ter, por exemplo, 30 graus. Eu posso ter a sensação térmica de 39. Quem está certo? Então, indicadores objetivos da história. Nunca estivemos tão bem. A sensação térmica pode ser diferente. A gente pode dizendo assim, engraçado, nunca tive tão bem abastecido de nutrientes, de assistência social, nunca tive uma rede institucional que me permite sair de situações que no passado não seriam simples ou fáceis. Entretanto, eu me sinto mal. Mas eu quero convidar os nossos espectadores para a gente tratar desse tema num outro programa, porque eu acho que isso dá muito pano para manga e a gente tem muito o que conversar a respeito, né? Maria Cecília, de Minas Gerais, Paulo, ela diz assim, aí vocês dois respondem, por favor, porque é questão muito interessante. Ela diz que é professora. Como posso orientar os meus alunos a respeito desse assunto, prevenção ao suicídio? Esse trabalho de Setembro Amarelo tem nos dado muito material. As palestras, os
os impressos que têm se colocado, não somente da doutrina espírita, o próprio livro do André, o CVV tem feito alguns impressos, Associação Brasileira de Psiquiatria. Então hoje tem muito material e tem muitos vídeos fantásticos, de onde nasceu o Setembro Amarelo, por que o Setembro, né, Amarelo. Então hoje tem nos sites, tanto da FEB, da FEDEF, o material que o André tem divulgado no Face dele, tem muito recurso para se iniciar um diálogo, porque esse diálogo, essa interação, para que as pessoas possam trazer de dentro, né, botar à mesa um assunto que incomoda, já é preventivo, já é profilático. E esse material todo pode ser utilizado, inclusive nas escolas? Eu teria um cuidado de não levar esse assunto sem que haja demanda. E é possível falar sobre depressão e suicídio sem usar as palavras depressão e suicídio. A gente pode promover uma educação emocional, a gente pode orientar e deve professores e funcionários da escola para perceber alunos que revelem características típicas de quem está se encapsulando, se isolando socialmente, etc. O alerta pode ser ou não associado a uma depressão infantil que existe. E aí você faz uma checagem, uma anamnese e vê se aquele rapaz, aquela menina, precisa de fato de alguma assistência especializada. O meu entendimento é que para lidar com a garotada com esse tema, a gente tem que ter muita habilidade, porque a gente pode plantar uma ideia que não está ainda colocada explicitamente, isso não é bom. Muita atenção, né? Escolho viver, a melhor opção. Não há opção a não ser viver. A vida continua. Portanto, a opção que a gente precisa ter enquanto encarnado é resistir, porque Deus soberanamente bom e justo não castiga. Deus soberanamente justo, Ele sempre nos dá apoio, guarida, nunca estamos sós e precisamos ter a boa sintonia para buscar a saída no momento de crise. E ela existe. E é nessa boa sintonia, né, Paulo? Muito obrigado por sua participação, André também. Nessa boa sintonia que nós vamos encerrando mais um Entre Dois Mundos, pedindo a Deus que nos proteja e que a gente possa seguir em frente, valorizando cada vez mais a vida, que é esse valor, que é a imortalidade, que é a doação, que é amor. Muito obrigado pela atenção de todos.